Vamos falar do Atlético, e o Cláudio trouxe há pouco, no primeiro tempo dos noticiários aqui no Rádio Esportes, que o Atlético já está com a despedida do Jair acontecendo, vai se encaminhando para o Vasco da Gama. O meio-campo do Atlético passa por mudanças importantes. Para aquele setor, uma função parecida com a do Jair, está chegando o Edenilson, o Patrick está chegando também nesse início de semana. O Alexandre Simões, o Atlético está fazendo uma boa troca no meio-campo ou está perdendo qualidade? Qual a sua visão, Alexandre? Olha, o Cirilo, claro que perde qualidade, porque a gente tem visto que, principalmente o Flamengo, né, que é o time a ser batido no futebol brasileiro, está montando dois times de altíssima qualidade. Já tinha na temporada passada, nessa temporada vai ter o retorno do Bruno Henrique, né? E contratou, repatriou o Gerson, né? A questão toda do Atlético é que essa saída do Jair acontece exatamente no momento da lesão do Zaratio. Então, é um processo que a gente não sabe quanto tempo vai demorar. O Cláudio falou que é cerca de 2 meses, né? Mas, de toda forma... No primeiro momento. Num primeiro momento. A gente não sabe e como o Zaratio vai voltar. Aí são 2 perdas somadas mais a do Nacho. Mas chegam Edenilson, Igor Gomes e o Patrick. Tá? Só que é difícil a gente falar isso, Cirilo, por um aspecto principal. A gente sabe da situação financeira que o Atlético atravessa e, como negócio, a gente não pode negar que a venda do Jair é muito boa. 15 milhões de reais por um jogador que veio por um valor muito abaixo disso, e mesmo assim porque o Atlético fez um acordo com o Sport, porque, não sei se vocês se recordam, o Jair ele tinha garantido o direito de saída por não pagamento de salário. Então ele poderia ter vindo de graça. E o Atlético tinha uma dívida com o André, né? Isso, teve uma composição ali. O Sport, na verdade, tinha uma dívida. Mas, como negócio, é um ótimo negócio. E o futebol precisa ser tratado assim também, é o que a gente cobra. Então, você traz um jogador, um trabalho de captação bem feito, com 24 anos, e revende na temporada em que ele vai completar 29. E é talvez o último momento para se vender o Jair. Então, fica isso aí. Claro, faz falta pela qualidade que ele tem, mas, por outro lado, como negócio, como administração, não tem como a gente criticar algo que foi muito bem feito. Ô, Léo, e aí, pra você, essa troca no meio-campo do Atlético, a saída do Jair, as chegadas citadas há pouco pelo Alexandre Simões, é um cenário positivo ou negativo na sua visão, Figueiredo? Pra mim é um cenário equilibrado, Cirilo. Eu ainda não considero... Eu não dei a opção de equilibrado, né? Desculpa. Mas porque eu ainda não tenho a certeza do positivo e nem posso julgar como negativo. Por quê? Porque o Atlético teve uma grande mudança que é maior do que essas, que é a mudança do treinador. Uma mudança de estilo de jogo. Se o Kudê realmente jogar da maneira que a gente se acostumou a ver no Internacional, próprio Celta de Vigo, ele tem uma formação que não é muito comum, de jogar com um volante apenas, 3 jogadores no meio-campo e 2 atacantes. O Atlético fez algumas trocas, vamos dizer assim, de 2022 para 2023. Saiu o Keno, chegou o Paulinho. É uma boa troca? É, considerando principalmente as lesões que o Keno vinha tendo, o Paulinho sendo muito jovem ainda, voltando da Europa, doido para estourar aqui no futebol brasileiro, para refazer a sua carreira e quem sabe o Galo revendê-lo para a Europa. Então, acho que é uma boa troca Keno-Paulinho. Não é a mesma característica, o Keno é um jogador um ponto esquerdo, o Paulinho pode até fazer isso, mas o Paulinho joga muito mais por dentro, o Keno até muitas vezes fez isso, só que acho que é uma boa troca. Então, ponto pro Atlético nessa aí. E o Keno ainda traz uma facilidade pro Galo do salário, se bem que o salário do Paulinho não deve ser pequeno também, não. As trocas no meio-campo chamam atenção também. O Galo perde Jair e Nacho, 2 dos seus titulares, para trazer 2 titulares, Edenilson e Patrick. Jogadores que não são jovens, mas que nessa troca... 2 jogadores, Edenilson e Patrick, foram jogadores do Kudê, que é o atual treinador do Atlético, que soube da saída do Nacho, que permitiu a venda do Jair, porque o Atlético precisa de dinheiro e a proposta do Jair é boa, mas eu tenho certeza que se o Kudê batesse o pé e falasse não vai ser titular meu aqui, não pode sair, o Atlético não cederia. Porque em primeiro lugar tem que ter pelo menos um titular, você tem que segurar. Então foi com o aval do treinador, que joga de uma maneira diferente.
que vai ter o Edenilson de um lado, que vai ter o Patrick do outro. O Jair poderia fazer essa função do lado direito, como o Edenilson faz? Poderia. Mas o Edenilson é um jogador mais completo do que o Jair? Na minha opinião, sim. O Edenilson é mais jogador do que o Jair. Acho o Jair muito bom, teve uma temporada fantástica em 2021, mas já acho o Edenilson mais jogador do que o Jair. Então acho que é uma troca de peças que para o Atlético foram boas. Agora, entre Patrick e Nacho, acho o Nacho mais jogador. Gosto do Patrick, acho que ele vai cair nas graças da torcida do Galo ali no lado esquerdo. Quando o Arana voltar, imagina um lado esquerdo, Arana e Patrick, muito bom para chegar à frente, muito intensos, mas acho o Nacho um jogador com uma característica muito peculiar, muito difícil repor um cara com as características do Nacho. Só que o cara queria sair. E o Atlético, então, nesse negócio todo, ele reorganizou seu ataque, seu meio-campo e ainda botou uma boa grana para dentro. O saldo é positivo. A minha preocupação é a mesma que a do Simões. É pela técnica, pelo lado técnico da saída do Jair. Se o Edenilson machucar, quem vai jogar? Porque o Igor Gomes nós estamos considerando aqui já que ele já vai jogar no lugar do Zaratio, que começa o ano lesionado. Então, quem seria hoje um substituto do Edenilson? Porque do Alan é o Otávio, do Patrick é o Rubens, mas e do Edenilson? Quem seria? Teoricamente seria o Jair. O Galo teve uma proposta boa, vendeu. Não sei se o Atlético vai procurar ou vai subir alguém da base, mas nesse lugar falta um jogador. Nessa de substituto aí, o Alexandre Simões, o Zaratio está fora, então, pelo menos 2 meses. O Atlético vai ter que conviver no primeiro trimestre da temporada com o Zaratio fora. Aliás, conviver com o Zaratio fora não é nenhuma novidade para o Atlético. Infelizmente, ele se lesiona com certa frequência. Esta um pouco mais longa no comparativo com, talvez, lesões anteriores. O Atlético precisa de mais ou, para esse primeiro momento, dá para conviver perfeitamente sem o Zaratio? Olha, o Cirilo, depende da prioridade, ou melhor, depende da realidade. Depende da realidade, principalmente financeira. O Atlético, ele nas 2 últimas temporadas, ele sempre foi colocado no que a gente pode dizer aí, trio de ferro do futebol brasileiro, de Flamengo, Palmeiras e Atlético. Tá? Só que a situação financeira mais complicada é a do Atlético. O Flamengo tem dívida, o Palmeiras tem dívida, mas são clubes que já conseguiram mais ou menos entrar nos eixos, entrar na linha e conseguiram já ter um segmento. O Atlético está trabalhando e batalhando por isso. Então, é uma situação que eu acho que depende muito mais da questão financeira, administrativa, do que da questão, claro, o Atlético precisaria de alguns reforços. E tem um outro ponto que eu não sei se o Léo concorda, mas eu vejo que o Flamengo, que já era muito forte, eu acho que o Flamengo desfez esse trio de ferro. Eu acho que o Flamengo está num nível, Palmeiras, Corinthians, Atlético estão em outro, e aí começa a vir uma turma, sabe? É uma situação desproporcional. Claro, futebol não é uma ciência exata, mas não sei até que ponto vai ser positivo. Claro, o Flamengo tem seus méritos, se organizou, tem uma torcida gigante. Não estou questionando isso. Só estou dizendo que, assim, pelo que a gente vê do movimento, né, é o Flamengo criando uma desproporção em relação, inclusive, aos adversários que a gente tinha como os principais rivais dele nas 2 últimas temporadas. Eu acho que não dá para desconsiderar, Léo, esse levantamento, essa análise primeira feita pelo Simões, de que dos times que são encarados no primeiro momento e eram no ano passado como os principais, o Atlético tem uma situação financeira que exige que ele faça vendas. Eu acho que o torcedor, na hora de considerar essa análise, mas saiu o Jair, foi ruim, mas abrir mão de fulano foi ruim. Se você pega o elenco do Flamengo, o Flamengo tem 2 por posição, no ano passado teve, levou o brasileiro tranquilo ali no final, viu que não ia ganhar mesmo, botou os caras para jogar, jogou bem. Os times das Copas eram absolutamente fora de série. O Flamengo tem condição de fazer isso, acho que o Atlético não tem, né? Não tem condição de fazer. Eu concordo com o Simões, era um trio, o Flamengo agora vai na carreira solo, né? Que não quer dizer que vai ganhar tudo também. Não, mas que fica ano passado, mais por exemplo, não foi, né? O Flamengo acabou de trazer o Gerson de volta, que apesar do discurso meio atrapalhado no retorno, mas que é ótimo jogador, o Flamengo pode ter um João Gomes no banco de reservas. Vidal está no banco de reservas. Thiago Maia. Então, o Flamengo tem um elenco realmente muito diferente do futebol brasileiro.